tua presciência, a tua vontade. Te agradecemos por isso, pois, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém, irmãos. Irmãos, então, dando sequência ao que nós estávamos meditando na aula passada, então nós estamos falando sobre a questão do código de salvação, ok? E dentro do código de salvação nós vimos algumas questões de por que temos que ser salvos, como somos salvos, e agora nós estamos analisando o tópico se é possível um cristão perder a salvação. E para isso nós iniciamos com a frase uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Então essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, na realidade ela não é uma pergunta, ela é uma afirmativa que muitas denominações, para quem for fazer pergunta, que muitas denominações elas creem dessa forma e desta forma pregam, tá? Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre a questão, as pessoas que falam que uma vez salvo, salvo para sempre, elas têm como que construção do seu raciocínio, elas têm a questão de crer que a salvação é irrevogável, uma vez salvo, salvo para sempre, devido ao fato da graça de Deus ser uma graça irresistível, ou seja, que quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para estar com Ele, essa pessoa não tem como resistir. É impossível que essa pessoa diga não ao Senhor Deus. E sobre isso nós falamos da eleição e falamos com relação também à predestinação, aqui apagou ver, né? Predestinação. E só um pouquinho, o pastor ele colocou as canetas aonde? Não estou enxergando. Está aqui em cima uma caneta? Não. Pastor Zé, está aí? Corre lá, manda ele. Aí sabe, o cabo está onde? Ah, obrigado, irmão. Eu falei para deixar aqui em cima. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Então tem um P ali. Então nós falamos sobre a questão da predestinação, tá certo? E falamos um pouco sobre a questão da presciência de Deus e o pré-conhecimento. Falamos sobre o fato de que Deus, ele fala em Romanos, fala que Deus ele escolheu, depois que Deus escolheu, se conheceu, aliás, né? Que Deus conheceu, depois que Deus conheceu, ele predestinou, e aí ele fala que justificou e glorificou. Mas entre ele conhecer e predestinar e ele justificar e glorificar, existia a palavrinha chamou, tá certo? Então, ou seja, ele conheceu, predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo, mas no meio disso tinha a palavrinha chamou, e na palavrinha chamou é que está justamente o cerne dessa questão, que está o segredo dessa questão. Por quê? Porque quando alguém é chamado, a pessoa ela tem a opção de aceitar esse chamamento ou não. É o que a Escritura ela nos fala de várias formas e várias maneiras. Exemplo disso, no livro de Apocalipse, por exemplo. Quem sabe de cor? O que eu vou ler? Apocalipse. Quem sabe de cor? Eis o quê? Apocalipse. Isso. Os irmãos lembram? Onde é que está esse texto? Apocalipse. Eu não vou falar aos irmãos, os irmãos vão achar, hein? Onde é que é? Apocalipse? 3:20? Ah, não vale, não sabia. É isso aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Como diz aí o texto? Estou à porta e bato. Então aqui o Senhor está falando que está à porta, e Ele está falando aqui que está à porta, no caso da igreja, né? Sim. Aí Ele continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor está dizendo o quê? Eis que eu estou à porta e eu bato. Então ele coloca agora no condicional: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas se a pessoa ouvir a voz e não abrir a porta, eu arrombo a porta e entro da mesma forma? Não. Então, ou seja, então ele coloca numa questão o que? Condicional. Eu vou decidir se eu vou abrir aquela porta ou não. Ele bate. Essa é a função do Senhor. Como o pastor Oséias perguntou na aula passada, porque a Bíblia fala, Jesus falou: ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então como que é isso? Exatamente de qual forma? Que todos os meios para que uma pessoa creia, ele procede de Deus. Todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui por quê? Porque de repente um belo dia você acordou e pensou assim: vou para a igreja. À toa, do nada? Não. Alguma palavra, algum testemunho, algum folheto, nem que fosse um sonho, mas alguma coisa aconteceu na sua vida que te deu um despertamento. E esse despertamento te levou a ir a uma igreja e chegando ali ouvir a palavra de Deus e acabar se convertendo. Então Deus, ele fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Exatamente isso. Por quê? Porque se o Pai não criasse os meios pelos quais o ser humano pudesse vir até ele, não teria como. Por isso, respondendo aquela pergunta também que nós já fizemos, já respondi na verdade, que fala assim: mas aqueles que viveram segundo a lei? Paulo fala que aqueles que viveram segundo a lei vão ser julgados segundo a lei. Mas é aqueles que viveram sem lei? Paulo fala: aqueles que viveram sem lei também serão julgados. Que aqueles que segundo a lei pecaram, segundo a lei serão julgados, e os que sem lei pecaram, sem lei também serão julgados. E aqui no capítulo de número 1, esse eu lembro, no capítulo 1, ele fala assim, no versículo, capítulo 1, Romanos, versículo de número 18 em diante. Romanos capítulo 1, do 18 em diante. Igual como nós vemos lá nos Salmos, né? Paulo fala isso aqui, me faz lembrar lá o Salmo 19, versículo de 1 a 6, que ele fala assim: que os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Uma lua, uma estrela faz declaração a outra, sem linguagem e sem fala. Isso o salmista fala no Salmo 19, né? Podemos ler depois. Mas aqui em Romanos 1, versículo 18, Paulo fala assim, a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Olha só agora: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então está dizendo que aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou a eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, olha o termo que ele usa, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido, por quê, irmãos? Por meio das coisas que foram criadas. Olha o que ele fala agora: tais homens são por isso o quê? Como diz a sua tradução? A minha fala indesculpável. Alguma fala aí, tem outro termo, inexcusável, tá? Inexcusável, indesculpável. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos o seu próprio raciocínio obscurecido. 2,12? Oh, obrigado, Amarildo. Aí, 2,12. Olha, tá no lado aqui, 2,12. Tá, então vamos lá. Romanos 2,12. Vamos ler o 11. Porquanto, para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Entendeu? Então, se nós unirmos Romanos capítulo 2, verso 12 e Romanos 1, 18 em diante, o que nós vamos entender? Justamente isso, que Deus, em determinado momento, em determinada época, Ele deixa-se revelar ao homem de uma forma. Aos homens que não tinham ainda, a nós hoje, vamos começar por nós, a nós hoje, como Deus se manifesta? Através do Evangelho. O Evangelho anuncia ao Senhor Jesus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Na época da lei, como Deus se manifestava? Mediante a lei, para que mediante a lei aquelas pessoas fossem julgadas. E antes da lei, como era que era julgado? Então ele fala, aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados ou condenados. Ou seja, então Deus vai usar que padrão? Se não tinha lei, Ele vai usar o padrão da consciência. É a consciência, porque independente de eu ter uma lei que me diga A ou B, existe uma consciência do que é certo e do que é errado. Essa consciência ela está no ser humano. Então muitas vezes o ser humano, mesmo sem conhecer a Deus, conhecer a lei, ele poderia ter a consciência, a inclinação do bem ou a inclinação do mal. Tá certo? Então nós vemos essa questão. Aí o que acontece? Por exemplo, nós vemos um caso disso, Abel e Caim. Havia alguma lei na época de Abel? Havia algum evangelho? Alguma regra, alguma norma que o Senhor Deus havia estabelecido? Não havia. Mas nós vemos a diferença da vida de Abel e da vida de Caim. Então Abel era um homem piedoso e Caim era um homem maligno. Tá certo? Tanto é que Judas fala que Caim era do maligno. Entendeu? Então, é uma questão de consciência diante de Deus. Então, pela consciência, esse homem será julgado ou condenado. Tá certo? E naquelas questões que nós vemos aqui em Romanos, ele fala o quê? Que o próprio céu, que as próprias coisas que foram criadas, a própria perfeição da natureza, testifica a existência de um Criador. Ela dá o nome de um Criador? A natureza dá o nome de um Criador? Eu estou dizendo uma época que não tinha evangelho nem lei, tá? Alguém vendo a natureza fala assim, não, só pode ter sido Jesus que criou isso. Isso antes da lei, antes de tudo? Não, ninguém poderia ter isso. Mas a pessoa poderia olhar para isso e dizer, não, existe um ser supremo. Existe um ser que criou tudo isso. Existe um ser que fez essa perfeição da natureza. E é esse Deus que eu quero servir. É esse Deus que eu quero me entregar. Da maneira dele, dentro da revelação que aquela pessoa tinha, ela poderia se aproximar a Deus daquela forma. Entenderam, irmãos? Então, isso é o que significa, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, porque o Pai ele dá os meios, sem os meios que o Pai dá, não tem como alguém crer, não tem como alguém entender. Lembra que nós lemos isso em Romanos capítulo 10? Vamos ler de novo? Romanos capítulo 10. Podemos ler aqui, o versículo de número 9. Se alguém pudesse me preparar aquela água ungida, a água da sabedoria, agradeço. Romanos capítulo 10 diz assim, versículo 9, vai: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele fala, crer e confessar. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito, obrigado meu querido, Deus abençoe, a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Deus de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, 13,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Repito, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Entende? Então é uma progressão, justamente isso, que se a revelação de Deus era pela lei, então os homens tinham que ouvir a lei. Se a salvação de Deus hoje é pela fé em Cristo Jesus, pelo Evangelho, os homens precisam ouvir o Evangelho, para que o Evangelho para eles possam crer e possam invocar o nome do Senhor e possam dessa forma ser salvos. Então Deus, Ele dá os meios pelos quais o homem possa se aproximar a Ele, e isso sem contar a atuação do Espírito Santo também, né? Do Espírito Santo que vai atuando no coração do ser humano, que vai movendo no coração do ser humano e vai conduzindo a buscar a Deus, ok, irmão? Nenhuma semente que nós semeamos, ela cai por terra. Eu me lembro quando eu era jovem, hoje eu tenho meio século de existência, mas quando eu era jovem, eu tinha um amiguinho meu, da Igreja Batista inclusive, e ele estudava comigo, e todo dia no ônibus ele ia me evangelizando, o Jair, né? E ele ia me evangelizando, ele voltava me evangelizando. Às vezes quando eu entrava no ônibus, eu via que ele estava no ônibus, eu já era no fundo, já no meio, para poder não ficar muito perto. E ele ia até onde eu estava lá, e Jesus em mim, tome Jesus, e tome Jesus. E maravilha, você vai, vamos lá no culto? Vou no culto, sim. Que dia que eu culto? Domingo, que hora que é? 18 horas domingo, eu estou lá no culto. E eu nunca ia, né? E acabou as aulas, nunca mais ouvi esse rapaz. Passaram aí, acho um ano mais ou menos, um ano e pouco. Um belo dia eu estava em casa, meditando, aí me veio à mente as palavras que ele falava. E eu cheguei, levantei e falei para minha mãe, mãe, aquela Bíblia velha que a senhora tinha aí, tá aí ainda? Ela, tá aqui, tá, você quer para quê? Me dá aí que eu vou para a igreja, né? Aí catei a Bíblia que a minha mãe tinha e fui para a igreja, fiquei até hoje. Entendeu? Ou seja, algo que foi evangelizado um ano atrás. Não vi mais o rapaz, mas a semente dele ficou ali no meu coração. Aí depois que ele me viu na igreja e tudo, ele ficou muito feliz, muito contente. Cheguei a congregar com ele há um ano e pouco e tal, e ele ficou muito feliz. Ou seja, a semente foi semeada e ela deu fruto, né? Ainda que depois, no tempo, mas nunca é perdido a palavra de Deus. Então aí eu vejo que algo que foi semeado e o Espírito Santo atuando no meu coração, atuando na minha consciência, despertando aquela palavra que havia sido semeada na minha vida, ok, irmãos? Então isso é um pequeno resumo do que nós falamos lá na aula passada. Eu vou apagar agora isso aqui, ok? Se nós virarmos aí a página, embora eu nem sei se nós temos aqui alguma coisa. Tá. Se nós virarmos aqui a página, ok, pode pegar a dois aí. Ok. Nós vamos ver algumas questões aqui agora, que é o seguinte. Antes de nós iniciarmos aqui os textos que nós vamos ver na página 5, que é a última página, uma coisa que é interessante, nós vemos uma sequência de fatores, que é o seguinte: fé, não me escandalize que é minha letra, não, viu? Porque é grego, hebraico, aliás. Fé, arrependimento. Depois nós vamos ter aqui no gráfico que a gente fez santificação, né? Santificação.
Nós vamos ver comunhão. Eu acrescentei agora. Pode acrescentar se quiser. Vai entrar aqui, comunhão. Aí vai filiação, salvação. A consequência disso é então, nós observamos o quê? Que existe uma sequência de fatores que culminam na salvação de uma pessoa, tá? Nós vemos o quê? Que a Escritura, ela nos fala com relação à fé, ela nos fala com relação ao arrependimento, com relação à santificação, com relação à comunhão, com relação à filiação e, consequentemente, à questão da salvação, tá? Quando nós falamos, irmãos, de fé e arrependimento, fé e arrependimento, nós estamos falando de situações que podem ocorrer de uma forma instantânea na vida de uma pessoa. É aquela pergunta que eu fiz aos irmãos na outra aula: quanto tempo demora para que uma pessoa seja salva? Um segundo, um minuto, um dia, uma hora, um mês, um ano? Então, na realidade, um ato de arrependimento e fé e arrependimento, eles são atos instantâneos. Quando você um dia decidiu entregar a sua vida a Jesus, talvez cada um de nós decidiu de uma forma diferente. No meu modo, como eu falei, eu ouvi uma mensagem e aquela mensagem veio à minha mente, e naquele momento eu tomei a decisão de pegar uma Bíblia, ir à igreja e ouvir a palavra de Deus, e eu nunca mais saí. Isso já faz 30 e uns quebradinhos de anos, né? Tem um tempinho aí. Não vou falar a idade, porque vocês vão saber que eu tenho 60 anos, né? Mas tudo bem, mas o negócio é longo, né? É bem longo. Ok? De repente, um outro irmão, não, você foi na igreja, alguém falou com você, eu me lembro da dona Edith, né? O pastor fez ali um apelo, não foi isso? E a senhora foi na frente chorando, né? Não foi assim? Não foi? Então tá, foi sozinha. Foi correndo. Tá, então foi pela mensagem. Então nem apelo teve. Levantou da cadeira e foi correndo ali chorar. Outra pessoa, o pastor faz o apelo, a pessoa pensa e decide ir até a frente. Outra pessoa, de repente, está na sua casa tomando banho, está vendo a televisão. Ou seja, pode acontecer de várias formas, de várias maneiras isso, tá certo? Mas quando acontece, geralmente é um momento instantâneo. Não é um momento em que você demora um ano para poder ter aquela fé, um ano para poder ter aquele arrependimento. Você pode sim demorar um ano numa igreja, ouvir a palavra, mas quando chegar o momento de você se decidir, aquele momento, ele é um momento instantâneo. É naquela hora ali, você entregou o coração, você se arrependeu, você chorou ali e acabou. E é um arrependimento que é um arrependimento de vida, é um arrependimento de condição humana, não é um arrependimento como posso dizer, de um catálogo de pecados. Você não vai chegar ali na frente e falar assim: olha, agora eu vou confessar os meus pecados, vou me arrepender. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Olha, se você tem 20 anos de idade, você ficou pecando 20 anos, aí tem que estar 20 anos ali falando dos seus pecados. Não, você nem lembra do que você fez, do que você era. O que você lembra é que você quer mudar de vida. Quero mudar, eu era daquela forma, não quero ser mais, eu quero mudar de vida. Então, ou seja, são coisas que acontecem de uma forma espontânea, de uma forma instantânea na vida do ser humano. É hoje, é naquele momento ali. Quando, porém, nós falamos de santificação, nós falamos de comunhão, já são, na verdade, processo. A santificação, aqui, ó, ela é um processo.
Ou seja, ela acontece cada um em uma velocidade. Nem todos nós, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você aceitou a Jesus como Salvador, então na realidade você tomou uma iniciativa. Naquele momento que você teve fé e você se arrependeu do Senhor, naquele momento ali, você já foi salvo. A salvação ela já aconteceu naquele momento. Agora, sendo salvo, sendo resgatado com o Senhor, como que você veio? Você veio com vícios, você veio com manias, você veio com a sua alma machucada, você veio com o seu caráter, muitas vezes deformado. Então você veio todo quebrado. Como a nossa irmã Edith louva, né? É do vaso que sobrou, do barro, né? É do barro que sobrou, é só caco, né? É só caco. Então você veio daquela forma. Você entregou a sua vida a Cristo daquela forma. Da mesma forma, se de repente o camarada, ele entrou na igreja, vamos considerar essa situação, e ele aqui entregou a sua vida a Jesus, se ele veio do boteco, ele vai aceitar Jesus, ele vai receber oração, ele vai ser salvo, sendo que ele se arrependeu no coração, mas ele vai sair daqui ainda com um bafo de cachaça. O bafo não vai sumir naquele momento, ele vai sair daqui com o bafo de cachaça ainda na boca dele, tá certo? Então agora o que acontece? A partir do momento que ele foi salvo, aí sim, ele vai começar na sua vida um processo de santificação, um processo de comunhão com Deus, aonde ele vai estabelecer uma maturidade espiritual. Então agora aqui, nós não estamos mais falando de salvação, nós estamos falando do quê? De maturidade espiritual. Vocês lembram que Paulo fala, deixa eu ver se eu lembro aqui, Paulo fala que pelo tempo que vocês têm no Evangelho, já era para ser mestre, né? Mas ainda era menino e sois têm necessidade de receber leite. Me fugiu aqui a referência, se alguém lembrar. O marido vai lembrar, né, marido? Sua memória é melhor que a minha, vai procurando aí. Que Paulo fala assim, que pelo tempo decorrido, achei Coríntios, tá? Deveria ser mestres, mas ainda tem a necessidade de vos dar um leite, né? Porque são meninos em Cristo. Eu acho que é 1 Coríntios 12, que ele fala do crente carnal. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 3. Na realidade, ele fala aqui de 3 pessoas, tá? Ele fala de 3 pessoas aqui. Eu vou anotar aqui. Ele fala do homem. Quem achou pode ler. Do 1, pastor? Pode ler do 2. Do 2, 12. 2:12 em diante. 2:12. Entrando no 3. Pode ler alto. 3:2, né? Isso. Não, é o 2:12. 2:12 primeiro? Isso. Não, porém, não recebeis o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que são de Deus. Nós temos dado gratuitamente. Pode continuar. Até o 3. Está dando sequência então. Dali também falaremos, não com palavras ensinadas, com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretada verdades espirituais, para que os são espirituais.
quem não toma o Espírito... Não está lendo qual versículo? O 14. 14, tá. 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas... Tá, essa tradução é a tradução qualquer? É NVI. NVI, não. Lê a de crente mesmo. A de crente mesmo? Lê a de crente. Brincadeira, viu? Lê a de crente. Estamos aqui para aprender. 14 então. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se definem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que possui instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O 3, primeiro. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o 3? Portanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo homem. Ok. Então, irmãos, ele coloca aí 3 indivíduos. Ele fala do homem, que é o homem natural. Ele fala do homem, que é o homem carnal. E ele fala do homem, que é o homem espiritual. Desses 3 aqui que ele fala, qual que os irmãos entendem que é um cristão? Quais, né? Que os irmãos entendem que é um cristão. A irmã entende que é o espiritual. Todos concordam, discordam? Tem possibilidade desse aqui ser cristão, desse ser cristão, ou só o espiritual que é cristão? Oi? Pode falar. O espiritual também. Alguém pensa diferente? Todos têm a possibilidade, não é, pessoal? É que cada um tem. Depende. Quando ele fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Parece um crente? Não parece. Não, né? Porque um cristão achar que as coisas de Deus é loucura. Então do homem natural, ele está falando sobre o quê? O homem que não conhece a Cristo, o homem que é natural, o homem que não teve a transformação de Deus, né? O homem que é simplesmente um homem. Agora, qual que é pior? Agora, aí temos a questão do carnal também, né? O carnal, ele poderia também ser um servo de Deus? Ou o carnal também está no mesmo páreo aqui do natural? No mesmo páreo natural. Edinho, diga, Edinho. O cientista está querendo falar alguma coisa. Não, espiritual. Exatamente. Então acontece o quê? Na realidade, irmãos, tanto esse como esse são cristãos. Tanto o carnal como o espiritual, eles são cristãos, tá? O único que não é cristão aqui é só o natural. O carnal é cristão e o espiritual também é cristão. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo 3, agora vocês vão entender. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude... eu, porém, irmãos, está escrito, capítulo 3, de 1 Coríntios, versículo 1, acharam? Eu, porém, o quê? Eu, porém... Como que fala aí, irmãos? Fala alto para mim. Eu, porém... Não, qual é a palavra que fala? Eu, porém... Irmãos. Ele falou irmãos? Então Paulo está se dirigindo a quem? A irmãos. Eu, porém, irmãos. Irmão e Paulo usa o termo irmão como, sei lá, alguma igreja usa aí. Meus irmãos católicos, meus irmãos macumbeiros, meus irmãos espíritas, vocês estão convidados no culto de divina revelação. É assim?
Não posso chamar de irmão porque não é irmão. De fé, irmão de fé não é. Tá certo? Então Paulo não é um desses que fica chamando de irmão qualquer um, né? Irmão, macumbeiro, está fazendo despacho, macumbo, preto velho, vem aqui congregar com a gente. Não vai ter isso aí, tá? Então Paulo está dizendo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a... Leia aí a Bíblia, irmão, vai para a Bíblia, não é para mim? Vai para a Bíblia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a... Eu não pude falar como a espirituais, e sim como... Agora aí ele vai explicar o que é um crente carnal. O que é um crente carnal? Está escrito aí. Como meninos em Cristo, como crianças em Cristo. Então, o crente carnal, aqui que Paulo fala, é alguém que está em Cristo, é alguém que foi salvo, é alguém que faz parte da irmandade, porém ele não teve ainda, ele não evoluiu na sua santificação, na sua comunhão com Deus. Aí ele usa o termo que você é um menino em Cristo. Você é um menino. Então, mas observe, ele é um menino aonde? No diabo? Você é um menino no mundo? Não, ele fala, você é um menino em Cristo. Tá certo? Então, o crente carnal, ele é em Cristo. Por quê? Aí vai entrar essa questão que eu falei a vocês. Porque a santificação, ela é um processo. Ela é um processo que, dependendo da sua consciência para com Deus, dependendo da seriedade que você leva o Evangelho, dependendo o desejo que você tem, que Deus faça algo em sua vida, então você vai procurar o que? Ter uma vida cada vez mais aprofundada com Deus. Então você vai ver que a santificação, ela se relaciona a quê? A um propósito de vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero que Deus me use, eu quero ser bênção para as pessoas que estão ao meu derredor. Então eu quero ter um testemunho de Cristo na minha vida, eu quero ser imitador de Jesus. Então automaticamente eu vou procurar cada vez mais ter um padrão de santificação na minha vida diante de Deus. Lembra que eu falei a vocês numa aula aí, que a grande dificuldade que muitos cristãos têm em convidar alguém a vir ao culto com ele, de convidar um amigo, um colega, um amigo de trabalho, um amigo de faculdade, um vizinho para vir ao culto, às vezes não é nem porque ele é tímido, às vezes não é nem porque ele esquece, não, é porque ele pensa, como que eu vou, com a vida que eu tenho, que meu vizinho sabe, que meu amigo de faculdade faz, sabe, que meu amigo de trabalho sabe, como que eu vou falar para ele para ir para a igreja? Não, vai descobrir que eu sou crente, não vai dar certo. Então ele não tem nem como chamar alguém, porque o testemunho dele testifica contra ele. Eu me lembro uma época, eu trabalhava no Banco Bradesco, nessa época na tesouraria, eu ficava dentro do cofre contando dinheiro. Eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida, só que era dos outros, né? E estava ali contando um dinheirinho e tal, e do meu lado tinha uma moça e tinha um gerente também contando lá o dinheirinho. E os dois conversando várias pornografias, várias coisas assim, bem esdrúxula mesmo e tal, bem terrível. E os dois ali conversando, e aí, em um determinado momento, eles quiseram me jogar no meio da conversa, falaram alguma coisa que eu não me lembro o que, e viraram para mim e falaram, e você, Roberto, você curte também? Aí eu peguei e falei para eles assim, não, isso não faz mais parte da minha vida, né? Eu já fui assim também, como vocês são, mas hoje eu não sou mais, né? Depois eu conheci Jesus, a minha vida ela mudou, isso aí já não faz mais parte de mim, né? Aí a moça pegou, olhou para mim toda feliz e falou, você é crente? Eu falei, eu sou. Ela, eu também, né? O meu pai é pastor e tudo, eu congrego na igreja tal, ali na Assembleia de Deus tal, falando da igreja, né? E tal, meu pai é pastor de lá e tudo, né? Aí eu fiquei assim, né? Falei, rapaz, entendeu? Quer dizer, mas essa foi cara de pau, né? Não escondeu, já poderia ficar quietinho. E, então, ou seja, muitas vezes a pessoa não consegue evangelizar
Porque o testemunho dele testifica contra ele. Como que ele vai abrir a boca e falar de Jesus? Né? Não tem como. Pode falar, querida. Usa aqui o microfone para todo mundo ouvir a sua voz e gravar. Dentro da santificação, que foi o processo, existe a possibilidade de a pessoa ter um encontro com o Senhor, automaticamente a vida dele, né, mudar totalmente, sabe? Ele não faz mais nada daquilo que o mundo faz. Longe dele o pecado, sabe aquela conversão assim que você acredita nisso? Santificação? Porque você colocou no processo. Sim. Mas existem pessoas que aceitam Jesus, tem um encontro com Jesus, automaticamente ele apaga da memória dele, ele não quer saber de mais nada. Né? Um exemplo disso, acho que eu baixar um pouco. Desliga aí. O exemplo disso claro, né? Foi a nossa leva, né? De pessoas que se converteram conosco, né? Que na época eu me converti, se converteram umas 10 pessoas junto, 10 ou 15? 15 acho que não, né? Por aí, de 10 a 15 pessoas se converteram na mesma época, né? Na mesma época. E todos eram crentes totalmente comprometidos com o Evangelho, com 1 mês de conversão. Entendeu? Com 1 mês de conversão. Né? Então, com 1 ano de crente, já tinham lido a Bíblia inteira. Entendeu? Quer dizer, eu me lembro com 5 anos, mais ou menos, de Evangelho, já tinha lido a Bíblia 20 vezes. De Gênesis e Apocalipse. Entendeu? E os irmãos, tudo a mesma linha, né? Então era vigília, né? Eu me lembro que só uma campanha no monte que nós fizemos, de ir no monte toda sexta-feira, nós fizemos 7 anos. Toda sexta-feira, sem falhar. Com chuva, com sol, com tempestade, com raio, com trovão. Estava lá orando, entendeu? E orava das 11 da noite às 7 da manhã. A gente descia no monte, o sol já estava raiando, era tudo cheio de barro, era tudo sujo, e ia lá e tal. Evangelizar, crente com 1 ano expulsando o demônio, sendo usado em revelação, em cura, em milagre, evangelizando, e ensinando a palavra, entendeu? E isso com 1 ano de conversão, não foi 2, 3, 10 anos não, entendeu? E não foi só eu não, era uma turma que era evangelho puro, e assim tem muitas pessoas também que se convertem dessa forma, né? Quer dizer, que a conversão dele é legítima. Ele não tem tempo para perder, né? Pode falar. Então, quer dizer, realmente, e esse processo também a gente tem que respeitar, eu vejo assim, as pessoas que são mais lentas, sim. Né? Porque às vezes a gente cobra daquela pessoa, não, aceitou Jesus, foi para a igreja, batizou, não, ela tem que mudar totalmente, rápido, instantâneo. Então nós, como cristãos mais maduros, dentro da palavra, a gente tem que entender que tem pessoas que são mais lentas nesse processo e respeitar as pessoas que demoram mais. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que são mais rápidas. Exatamente. E tem pessoas que é bicho preguiça. Exatamente. Né? E para sair do lugar é difícil. Né? Tem 20 anos e continua do mesmo jeito. Né? Por isso que Paulo fala aqui no texto, não sei se é a sequência desse aqui, mas ele fala que com o tempo decorrido, com o tempo que já passou, vocês deveriam já ser mestres. E eu ainda tenho que dar leite para vocês, sendo que vocês já eram para ser mestres já, pelo tempo decorrido. Paulo fala aqui, ou era em Hebreus. Né? Então é exatamente isso, quer dizer, então cada um tem uma velocidade, isso é verdade. E nós temos que respeitar, né? Mas uma coisa é certa, quanto mais rápido for, melhor. Né? Melhor. E essa velocidade se dá a quê? Essa velocidade se dá principalmente, como eu falei a vocês, a seriedade que a pessoa leva, o desejo que ela tem, né? o propósito que ela tem no lugar o propósito que ela tem na sua vida, de fazer as coisas de Deus, de ver Deus operando na sua vida, tá certo? Porque uma coisa, irmãos, que nós temos que pensar, e é verdade, hoje, após 2000 anos de cristianismo, nós temos todo tipo de informação bíblica. E se você não tiver dinheiro para ir na biblioteca comprar livros, você pode na internet achar
praticamente qualquer coisa, né? Na internet, coisas de Deus. Então, nós temos vários recursos para poder aprender, crescer, né? Quiser orar, ora em casa, ora na igreja, ora em monte, ora em planície, entendeu? Tem lugar, não falta para você buscar a Deus. Então, o que falta hoje não é, vou dar a palavra para a irmã, o que falta hoje não é alimento. Tem alimento sim ruim, tem alimento estragado. Sinceramente, tem mais estragado do que bom, mas tem bom também. Mas o problema hoje do cristão não é o alimento, a falta do alimento. O problema é a falta de apetite. Essa que é a questão. Não é a falta de alimento, é a falta de apetite. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, a irmã já vai falar, tá bom? Se você parar e computar, você tem, vou chutar aqui, 5 anos de evangelho. Vou ser bonzinho. Ou por 10, vai. 10 anos de evangelho. Se eu chego para você e eu pergunto, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes? Eu vou falar a vocês, irmãos, uma coisa. Eu sou professor de teologia, de exegese bíblica, semântica, de grego, e eu dou aula para pastores, líderes e tal. Eu conheço muitos pastores, e não são poucos pastores, são muitos pastores, talvez dos que passaram pela minha mão, uns 30% a 40%, que é pastor há muitos anos e nunca leu a Bíblia inteira. Nunca. Então, isso é difícil, né? Você conhecer um texto que você nunca leu e tal. Agora eu posso fazer outra pergunta, mas quanto tempo você gasta, tipo, no WhatsApp? Quanto tempo você gasta no YouTube? Quanto tempo você gasta no Netflix? Não é isso? Assim que fala, né? Netflix. Quanto tempo você gasta, se for computar as novelas que você assiste, 40 minutos uma novela, põe lá todo dia, por mês, por ano, quantas horas e tal. Aí você computa tudo isso. E aí você joga tudo isso para quantas vezes você leu a Bíblia. Entendeu? Então o seu problema não é a Bíblia está na sua mão. O problema é que você não tem apetite. O problema é que você não tem desejo. Não é interessante para você. Porque se você quiser, você lê a Bíblia inteira em um ano. Um ano. Até se os irmãos quiserem, eu tenho um cronograma, até eu procuro isso aos irmãos, eu tenho um cronograma de leitura bíblica em um ano. Se quiser eu imprimo, trago para os irmãos, aí todo dia terá os capítulos e versículos para você poder ler, e um ano você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Entendeu? Quer dizer, então, é a falta de apetite, é a falta de desejo, é a falta de vontade. Entende? Então o que acontece? Se você não pode ler a Bíblia, não tem vontade de ler a Escritura, você fica à mercê. Aí um camarada chega, por exemplo, sei lá, coloca uma fogueirinha aqui e fala: ó, irmão, você vai trazer o seu pedido de oração, não precisa ser muito, 10 mil reais, vende seu carro, vende sua casa, traz seus 10 mil reais, nós vamos pôr aqui uma fogueira, e aliás, vamos colocar aqui, vamos pegar e vamos levar esse pedido de oração seu e vamos levá-lo lá para o Monte Sinai. Entendeu? Por quê? Porque o Monte Sinai é um monte que Deus falou. É um Monte Moriá, pode ser também, né? É um monte onde Deus falou. Entendeu? Então nós vamos pegar o seu pedido e vamos levá-lo lá, né? Aí eu vou levar a filmagem, aí vou juntar aquele monte de pedido, vou colocar nas minhas costas, vou filmar eu subindo aquele monte de pedido e suando. Eu falar: irmãos, olha, a subida é terrível, falta ainda não sei quantos metros, mas nós vamos chegar até lá, irmãos. Vamos dar seu pedido lá no Monte Sinai, lá em cima, e vai, e leva. Aí chegou lá, faz uma fogueira, aí vamos queimar o seu pedido no Monte Sinai, e você está lá, que maravilha, entendeu? Que bênção, no Monte Sinai está queimando o meu pedido. Deus mora no Monte Sinai? A oração que você faz aqui, Deus não ouve? Deus só vai ouvir a oração que está lá no Monte Sinai? Não, não. Isso é o que? É balela
de pilantra que quer roubar o seu dinheiro. É só isso. Ele quer tirar o seu dinheiro, mas como que ele faz? Se ele chegar para você e falar assim, ô irmão, dá 10 mil aí, você não vai dar. Então ele cria todo um teatro para poder convencer você a dar o dinheiro para ele poder levar no Monte Sinai. Não, porque ele não é pastor e não é homem de Deus. Ele é um cão, ele é um falso profeta, ele é uma pessoa destituída da graça de Deus, ele é simplesmente alguém malandro, que se aproveita da fé de uma pessoa inocente. É pilantra, é safado. Entendeu? A palavra é safado. Entendeu? Mercenário. Sim. Não é ungido de Deus. Você não tem que respeitar esse tipo de homem. Eles são ladrões, são cães gulosos, são mercenários. Pedro falou assim, ó, que eles fazem, por amor ao dinheiro, farão mercadoria de vós. Mercadoria de vós por amor ao dinheiro. Então esses homens, irmãs, em nenhum momento é preocupado com aquele membro que deu dinheiro. Aquele mesmo membro que deu aquele dinheiro, levou lá para o Monte Sinai, queimou e tal. Manda esse mesmo membro nessa crise, que está com a conta de luz atrasada, vai cortar, pegar a conta de luz e levar lá para aquele mesmo pastor e falar assim, pastor, é o seguinte, ó, eu participei de 10 fogueiras aqui, né, eu já dei uns 100 mil reais aqui, mas agora minha vida é difícil, 2 contas de água aqui para o senhor pagar para mim, para eu poder não ficar sem luz. Você já foi, né? Então, vai pagar a conta? Não vai pagar a conta, irmão. Ele vai falar assim, quanto que você tem? Você tem 2 contas. Você tem 2 contas vencidas? Tenho, pastor. Quanto que dá as 2? Dá 100 reais. Quanto que você tem? Só tem 30. Dá esses 30 aqui no altar e Deus vai proverá e você vai receber. É assim, vai arrancar os seus 30. Então, irmão, essa que é a questão. Essas pessoas, elas não são homens de Deus. Eles são falsos profetas, são pessoas, são ladrões, são pilantras, são pessoas que não têm o temor do Senhor no seu coração, não têm o temor de Deus. Por quê, irmão? Porque a pessoa que tem temor de Deus, funciona assim, irmão. Tudo que for feito por você, em nome de Deus, que para que você receba alguma coisa, você tenha que dar dinheiro, você pode saber que é um pilantra que está ali. Por quê? Vamos fazer uma campanha em prol da irmã? Vamos orar. Sexta-feira, 11 horas, vamos todo mundo para o monte orar. Colocar o joelho no chão e vamos orar pela sua vida. Quanto que vai custar isso, pastor? Não vai custar nada. Nós vamos orar pela sua vida e nós te amamos, nós queremos o seu bem. Entende? Jesus nunca cobrou nada para orar por ninguém. Então isso, irmão, isso aí é resquício do catolicismo romano da Idade Média. Que as pessoas chegavam, eles queriam construir, por exemplo, tinha uma época que eles queriam construir a Basílica de São Pedro, que é toda ornada de ouro, negócio de guerra e tal. Mas não tinha dinheiro. Como que vamos arrumar dinheiro? Olha só, que inventaram. É o seguinte, vamos criar uma bula papal. O que é a bula papal? Era uma cartinha que o Papa escrevia e você comprava aquela cartinha. E aquela cartinha, ela falava o quê? Que se você comprasse aquela cartinha, você tinha direito a tirar do inferno os seus parentes que para lá foram. E tinha algumas que, se você comprasse aquela bula, todos os seus pecados, presente, passado e futuro, estavam perdoados. Aí você vinha, me trazia o dinheiro, eu te dava um pedaço de papel assinado pelo Papa e você estava com a sua salvação garantida pelo papel. Não podia deixar molhar, porque se molhasse o papel, aí você perdia a salvação, né? Porque você tinha que apresentar um papel lá para Pedrão quando você entrasse no céu. E isso fizeram e construíram aquela basílica na base disso. Tinha as indulgências, que eram o quê? Osso de santo, pedacinho da cruz de Cristo. Tudo isso era vendido para as pessoas. Por quê? Porque eles queriam dinheiro. Só que se chegar para você, me dá o seu dinheiro, você não vai dar. Então eu falei, não, então tem a caneta ungida, tem a meia ungida, aí vai ter a flor ungida.
a cruz de Cristo, um pedacinho da cruz, um pedacinho de osso, naquela época, a bula papal, uma indulgênciazinha, entendeu? Hoje vai ter o quê? Vai ter uma água, vai ter um lenço, vai ter uma meia, vai ter uma luva, uma rosa, mas um tijolo, mas tudo isso, irmã, quando aqueles pastores se reúnem, e eu sou pastor, eu posso falar, eles se reúnem, e a conversa, sabe qual que é? A conversa é assim, ó, pastor Edinho, pastor Amarildo, é o seguinte, o negócio tá feio, rapaz. O negócio está feio, nós temos que abrir as congregações aí, nós temos que arrumar dinheiro, entendeu? O que você propõe para você poder arrumar dinheiro? Aí o pastor Marido vai falar, vamos fazer uma campanha. Olha o propósito, dinheiro, fazer uma campanha. Tá, e Martinho, fazemos o quê? Vamos fazer a campanha aí do zerada, meia ungida. Vamos pegar um monte de meia, de comprar R$5 a meia, a gente coloca aqui, a gente faz uma oração na meia e vende por 110. Pronto. Pessoal, aí alguma cura que tiver, esse vai apertar de novo que ele volta. Ele grava acho umas 2 horas, tá? Sabe onde que aperta? Horário. Tá, mas não chegou ninguém, a gente aproveita. Tá, então, você está entendendo, irmão? Então, aí a pessoa cria aquela campanha, cria aquilo, mas o único propósito é tirar o seu dinheiro. Só isso. Ninguém está preocupado com a sua vida, com a sua necessidade, se o seu gás acabou, se o seu gás não acabou, se você pagou seu aluguel, não pagou o aluguel. Ninguém está preocupado com isso, está preocupado com o dinheiro. A questão qual que é? É que os caras são bons de lábia. Os caras são profissionais. Os caras eles andam até a calça da pessoa se deixar. Eles são bons nisso. E aí o que acontece? A pessoa está desesperada, a pessoa está toda arrebentada, a pessoa vai e cede. Mas por que a pessoa cede? Porque ela não conhece o quê? Aqui, ó. Não conhece a escritura e tal. Essas coisinhas. Não tem conhecimento. Porque aquele que tem conhecimento, ele sabe que isso é artimanha humana. É coisa humana. Então, irmã, esse tipo de pastor, que para mim não é pastor, não merece respeito, não merece consideração nenhuma, de nada, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que têm má intenção no seu coração. Certa vez eu estava com um, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho que visitar a irmã tal. Ela tem 30 dias que ela não veio no culto, eu estou preocupado com ela. E eu me alegrei no coração. Eu falei assim: que bênção, pastor, preocupado com ovelha, né? Porque às vezes é difícil, às vezes a pessoa vem na igreja, some e ninguém nem dá conta. Ele falou: não, tem que ir lá, tem 30 dias que ela não vai na igreja. Eu fiquei contente, falei: que bênção, irmão, muito bom, você é um cara zeloso, né? Aí ele falou assim: porque nada o dízimo dela é R$30, né? Dava para pagar já metade da conta de luz. Você entendeu? Então, pessoas que são mercenários. É mercenário. Ele está ali só visando lucro, só visando dinheiro, tá? Diferente do pastor, que é aquele pastor que a igreja precisa de dinheiro. Lógico que precisa. Você paga aluguel, você faz a obra com o quê? Com vento? Não é com vento, é com dinheiro. Mas uma coisa é você arrecadar dinheiro para fazer a obra, e outra coisa é fazer a obra para arrecadar dinheiro. É muito diferente, entendeu? E esses eles fazem para arrecadar, eles querem tirar dinheiro. Então são pessoas que não merecem respeito de forma alguma, não merecem consideração, que não estão corretos no Evangelho, entendeu? Agora, você vai entender isso quem conhece Bíblia, irmão. Quem não conhece Bíblia, aquele povão que está ali, aquela multidão que está ali, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Não sabe nada. Então tudo que é falado, tudo que é ensinado, é aquilo que ele vai entender e vai aceitar. Mas se ele estudar a palavra de Deus, Jesus falou que na Escritura você vai conhecê-lo e elas vão te mostrar o caminho da vida eterna. Entendeu? Agora, tem que conhecer a Escritura. Se não conhecer, vai fazer tudo isso aí e muito mais, e vai ser enganado, vai ser iludido, tá? Tem um testemunho aqui, tem um testemunho ali. Tem, lógico que tem. Se você for lá no Espiritismo, você vai ter testemunho. Se você for no Sheikh Noye, não sei se eu falei certo, vai ter Espiritismo, vai ter um testemunho. Se você for lá na Umbanda lá, alguém vai dar um testemunho lá do preto velho, alguma coisa que o preto velho conseguiu separar a mulher do marido que ela queria, e o despacho lá foi bom, entendeu? Então, testemunho tem, mas testemunho é testemunho não é a palavra de Deus.
E além do mais, tem testemunho que é comprado, tem testemunho que a pessoa ela fala porque ela foi contratada para falar, entendeu? Então tem todas essas questões que a gente não pode dar ouvido a isso. A nossa ouvido tem que estar o quê? A palavra de Deus. E para isso você precisa pelo menos ler. É bom ler, entendeu? Né? Você lendo, você conhece. Oi? Pode, irmão. Nós já terminamos já e aí continuamos na aula que vem. Sim. Certo. Você não fez. Quem blasfema contra o Espírito Santo nunca vai ter consciência de arrependimento. Se a irmã está preocupada que um dia você blasfemou, é porque você não blasfemou. Porque aquele que blasfema, ele nunca vai ter consciência disso. Não. Elias falou isso. Elias entrou na caverna e falou assim: eu tiro a minha vida, entendeu? Moisés falou: Senhor, risca meu nome do livro da vida. Moisés falou isso lá para Deus em Gênesis 32, entendeu? É Êxodo 32, risca meu nome do livro da vida. Elias foi para a caverna lá e falou: tira a minha vida, quero morrer. Isso aí é momento de depressão, momento de tristeza, momento de angústia, depende do impacto das coisas que a pessoa passou na vida dela, entendeu? Então isso aí, a irmã passou de uma forma, a irmã passa de outra, eu passo de um, ele passa de outro, e ele passa de outro, entendeu? Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, irmã, é aquilo que fizeram contra Jesus. A irmã lembra que Jesus começou a fazer milagre. Eles falaram que, olha, o povo está crendo nele. Não podemos deixar o povo crer nele. Mas por que não querem deixar? Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus? Muitos deles criam sim que Jesus era Filho de Deus, mas não queriam dar o braço a torcer. Quando Jesus ressuscitou, sumiu, falaram o quê? Roubaram o corpo dele. Os guardas que estavam na porta falaram: não, ninguém roubou nada não, nós ficamos aqui e daqui nós não saímos. Eles falaram que, toma um dinheirinho aqui e vocês vão falar que sim, que o corpo dele foi roubado. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? É a pessoa de livre e espontânea vontade, totalmente consciente do que está falando, nas suas perfeitas faculdades mentais, entendendo que Deus é Deus, mas assim, Deus é Deus, Jesus é Jesus, mas ele é um diabo, eu não quero saber da minha vida, eu não quero e acabou, eu quero ir para o inferno e pronto. Mas ele não está enganado, ele não está depressivo, ele não está triste. E essa pessoa que faz isso, irmão, nunca ela vai se arrepender do que ela fez. Nunca ela vai ter crise de consciência. Ah, meu Deus, por que eu falei aqui? Não existe isso, entendeu? Então, se você se preocupa, pode ter certeza que não foi isso que aconteceu. Foi um momento de fraqueza, um momento que a gente fala bobeira. Eu falei, você falou, eu falo, ele fala, em qualquer intensidade maior ou menor, mas nós acabamos falando nisso, entendeu? Então isso não é blasfêmia do Espírito Santo, esquece isso aí, tá? Se alguém falou que foi, te falou errado, tá? É simplesmente um momento de fraqueza que todos nós passamos. Não foi só a irmã não, todos nós passamos, tá? E você falou de uma forma, o outro fala: Deus me abandonou, entendeu? Jó, né? Jó também, eu leio lá o livro de Jó. Jó, ele ficou firme, mas ele reclamou um bocado, entendeu? Ele reclamou um bocado. Falou assim, maldito o homem que disse à minha mãe: nasceu um menino. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, é pouco? E a Bíblia fala o quê? Que ele é um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. E Deus rejeitou ele por isso? Não, no final Deus deu o dobro para ele. A irmã está entendendo? A irmã vai ver isso em Davi, você vai ver isso em Jó, você vai ver isso lá em Elias, você vai ver isso em Jonas, entendeu? Então, muitos homens de Deus fizeram coisas piores do que essa que você está falando aí, e não foram rejeitados por Deus por isso, porque isso não é blasfêmia, isso é fraqueza. Isso é fraqueza, isso é depressão, depende do que a pessoa passou, entendeu? Tem situações da vida da pessoa que é terrível, que é inimaginável, mas acontece.
Então a pessoa fala bobeira, fala, mas o Senhor vem e vai te trazer não condenação, vai te trazer refrigério, para poder restaurar a sua alma e você continuar a caminhada, entendeu? Então não dá ouvido ao diabo, não, é coisa disso, é besteira, entendeu? A ansiedade atrapalha aquela ansiedade.